Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 sessões ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões, que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de vasos. Vasos um pouco diferentes, seriam vasos de vidros, né? Posso usar vasos de vidro no cultivo de plantas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Marisa de Florianópolis, né? Achei bem diferente, interessante e resolvi fazer esse vídeo, né, para passar informações para vocês com esse tipo de material, tá certo? Olha, Marisa, eu não conheço produtor que utilize vasos, né, de vidro no cultivo, digamos assim, profissional, tá certo? O que eu conheço são, na verdade, decoradores, né, principalmente artistas, né, que fazem, na verdade, os terrários, né, juntando vários tipos de planta, musgos, né, e isso é comercializado pós-produção, tá certo? Então, produtor mesmo eu não conheço os que utilizam vaso de vidro, mas eu vou colocar aqui alguns pontos negativos, né, ponto positivo, para que você tenha a noção, tá certo? Acho interessante esse tipo de pergunta e esclarecer a todo mundo, né, os pontos principais, por que não se tem, né, a nível, digamos assim, em escala, né, esse tipo de vaso, né, com as plantas, tá certo? Vamos começar então com os pontos negativos, né, desses vasos de vidro que eu enumerei aqui, né? O primeiro seria o problema da quebra dos vidros, né? Como normalmente a parte de substrato sempre o pessoal utiliza a mão, né? A quebra de vidros eu acho que fica complicado, principalmente, tá? Porque o pessoal tenta sempre reaproveitar, né, o substrato, né? Então eu acho que fica um pouco complicado, tá, no manuseio dos vidros para esse tipo de trabalho, né? Principalmente trabalho de produção, digamos assim, comercial, né? E normalmente as plantas terrestres, né, as raízes, né, elas na verdade elas fogem da luz, tá certo? Então, principalmente pelo sistema dela, né, tá? Então elas acabam, digamos assim, fugindo da onde tem a maior insolação, tá certo? E isso, de alguma forma, pode, digamos assim, até atrapalhar no crescimento natural
das raízes dentro desse sistema, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. Eu também aqui coloquei o problema principalmente da falta, né, porque esses vasos de vidros normalmente não vêm com o sistema de drenagem, né, que são aqueles buracos, né, aqueles furos que tem no fundo, no lado dos vasos, né. Então esse sistema pode complicar principalmente num sistema não muito bem controlado da irrigação, tá certo? E isso vai fazer com que haja acúmulo de água no fundo do vaso e isso pode ocasionar digamos assim, na morte das plantas, né? Porque as raízes vão começar a apodrecer, tá certo? Então, eu acho que são as grandes desvantagens, né? No caso da transparência, seria até interessante, né, para as orquídeas epífitas, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho também, tá certo? Para vocês conhecerem as raízes das orquídeas epífitas, tá certo? Então, principalmente em orquídeas, né? Mas essas seriam basicamente talvez os pontos negativos, né? Agora tem um ponto positivo, um somente, né? Agora tem um ponto positivo que na verdade é a parte, digamos assim, decorativa, né? Tá? Dos vasos, porque realmente vasos de vidros elas chamam a atenção, né? Principalmente pela diferenciação e pela beleza, tá certo? Então, mas é um trabalho mais com relação e direcionado aos artistas, né, aos decoradores, tá certo? Então não vejo como o vaso de vidro, tá certo, vá, digamos assim, substituir, por exemplo, vasos de plástico ou mesmo de cerâmica, tá certo? Por fim, né, eu acho que, na verdade, como terrário, né, como trabalho artístico, eu acho que daria certo, tanto que isso é feito, né, num volume muito grande. Eu não sou artista, né, já me pediram aqui vídeos fazendo o terrário, eu não sou artista, eu sou técnico de cultivo de plantas, né, a minha área é outra, tá certo? Mas acho sim interessante, mas não no sistema produtivo. Eu acho um pouco complicado também pelo valor, né? A gente acabou não citando aqui, mas o valor desses vasos decorativos é muito caro, tá certo? Então nem se compara aos vasos plásticos mais tradicionais que os produtores utilizam, tá certo? Achei a pergunta bem interessante, obrigado, viu? Eu acho interessante que o pessoal tenha essa noção também sobre os vasos, né? Os vasos transparentes. E vocês que estão chegando agora, que não assistiram outros vídeos, por favor, clique no izinho aqui, olha, tá? Vocês vocês podem assistir outros vídeos, né? Que tem bastante informações bem interessantes, tá certo? Então, eu espero as suas dúvidas, né, as suas perguntas, sugestões, tá certo? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio, tá? O Lar Nossa Senhora de Fátima acolhe, tá, pessoas em tratamento de câncer que não têm condições de se sustentar na grande capital aqui em Fortaleza. Se você puder contribuir com qualquer coisa, alimento não perecível, tá? Roupas usadas, ok? E qualquer donativo, tá certo? Ajude você também. E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok?
compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.